conhecer as histórias da Bíblia, é nosso desejo que as crianças conheçam o Deus da história. Por isso, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Nos ajude a fazer com que muitas crianças conheçam a Deus e as coisas lindas que Ele fez. Então, vamos contar outra história? Depois que Saul desobedeceu a Deus, Deus disse: eu preciso de um novo rei. Um rei que me ame e que ensine o povo a me amar. Deus já tinha em mente quem seria o novo rei. Mas ele disse para Samuel: Samuel, eu quero que você vá a Belém e lá eu te mostrarei quem será o novo rei. O trabalho do profeta Samuel era ouvir a voz de Deus e contar ao povo o que Deus queria. Lembram disso? E Samuel obedeceu. Samuel foi até Belém, na casa de um homem que se chamava Jessé e que tinha vários filhos. Quando ele chegou, ele explicou que ele tinha ido oferecer culto ao Senhor e gostaria de ver os seus filhos. Jessé, muito contente, teve prazer em apresentar os seus lindos filhos. Então, ele chamou um de seus filhos e colocou em frente a Samuel. Samuel viu aqueles moços e disse: como são bonitos! Um deles será o rei. E quando o primeiro filho passou em frente a Samuel, Samuel viu que ele tinha mãos fortes para carregar uma espada, era alto o suficiente para vestir uma bela armadura. E Samuel pensou: só pode ser esse. Tem cara de rei, tem porte de rei, deve ser esse. Mas Deus falou no seu coração: não é este Samuel, não é esse o rei escolhido. Então Samuel pediu para passar outro filho. O segundo filho de Jessé passou em frente a ele e Deus disse também: não é esse Samuel, você está olhando para a aparência deles, mas eu olho o coração. Não é este. E assim, crianças, se passaram todos os filhos de Jessé. E para todos a resposta de Deus foi a mesma: não é este. Samuel então ficou confuso. Ele pensou: será que eu não ouvi direito a voz de Deus? O que está acontecendo? Então ele virou-se para Jessé e perguntou: Jessé, acabaram-se os seus filhos? E Jessé respondeu: então, sabe, tem o mais novo, o caçula, mas ele é tão fraquinho, ele está no campo, cuidando das ovelhas. Então Samuel disse: nós não iremos jantar antes que ele chegue, manda chamar. E foram chamar o menino. E quando chegou o menino, ele chegou com roupa de quem estava trabalhando no campo, cheirando ovelha, com as mãos sujas. Ele veio do trabalho, do meio das ovelhas. E quando ele chegou, sem entender nada, o profeta Samuel ouviu e Deus falou calmamente no seu coração: é este Samuel, é este. O nome dele era Davi. E Deus disse: ele tem o coração como o meu, é cheio de amor e me ajudará no meu plano secreto de salvação. E um dos filhos de seus filhos será rei, e esse rei governará o mundo para sempre. E então Samuel derramou óleo na cabeça de Davi, que era uma forma das pessoas entenderem que ele era o escolhido de Deus. E ali, em frente aos seus irmãos, ele foi reconhecido por Deus como rei de Israel. E no momento em que ele era ungido, crianças, eu creio que Samuel disse no seu ouvido: você ainda é um garoto, mas você no tempo certo será o rei de toda a nação de Israel. E vocês acham, crianças, que depois de ser ungido rei por Samuel, ele foi direto para o palácio?
Não, não, não. Deus precisava treiná-lo. E foi no campo, entre as ovelhas, que ele recebeu o seu treinamento. Uma vez, ele estava cuidando das ovelhas do seu pai, quando um urso grandão veio para comer uma de suas ovelhas. Mas ele atacou o urso e matou o urso, protegendo as suas ovelhas. Ele estava se tornando corajoso, ele estava se tornando um guerreiro. Uma outra vez também um leão veio, queria pegar uma de suas ovelhas. Ele correu atrás do leão, pegou o leão pela barba e não deixou que ele levasse a sua ovelhinha. Uma outra vez, criança, tinha um exército que estava com medo de lutar com um soldado bem grandão, o gigante Golias. Mas Davi foi lá e, em nome de Deus, com a ajuda de Deus, ele venceu o gigante Golias. Deus estava treinando Davi lá no campo para ser rei de Israel. E Davi teve a oportunidade, crianças, de ser treinado também no palácio. Sim, o rei ficou doente e precisava de alguém que tocasse música para ele dormir. Davi tocava a harpa muito bem e foi chamado para isso. E estando no palácio, ele via como o rei se comportava, como ele se sentava à mesa, como ele saía para a guerra, como ele recebia as pessoas, como ele julgava a causa das pessoas. Davi estava sendo preparado. E no tempo certo, crianças, no tempo de Deus, ele foi coroado rei de todo Israel. Então, aquele menino que cresceu, sentou-se no trono de Israel. E aí, então ele se tornou o grande rei Davi, o rei de Israel. E ele foi um bom rei. Deus escolheu Davi, crianças, para ser o rei. Porque ele, Deus, estava preparando o seu povo para um rei ainda maior que estava por vir. Muito tempo depois, Deus diria novamente: vão até Belém, e lá vocês encontrarão o novo rei. E em uma noite estrelada em Belém, na cidade de Davi, 3 homens sábios iriam encontrá-lo. Ah, mas esta é uma outra história, crianças, que eu contarei em uma outra ocasião. Agora, vocês já conhecem 2 reis de Israel, Saul e Davi. Fiquem atentos, todo sábado uma nova história. Tchau!